Café com Velocidade. Fórmula 1. E agora a gente volta para o segundo bloco desse Café com Velocidade, edição 544, para falar o quê? Do GP de Abu Dhabi. E já deixo a dica aqui, ó, se você está escutando esse bloco antes dos demais, tem uma discussão muito boa sobre futuro da Fórmula 1. O que fazer, como fazer, o que pode ser feito e tudo mais. Então, a gente recomenda demais esse primeiro bloco, né? Acabamos de gravar, mas ficou tão bom que eu já faço a recomendação aqui também. E para começar esse bloco, para a gente analisar aí um pouquinho do que foi essa corrida, eu vou quebrar um protocolo aqui que a gente tem no programa, né? Até se criou, ninguém impôs, que é sempre ler as estatísticas. Adoro quebra de protocolo. Adoro quebra de protocolo. Que é trazer uma estatística do Leandro JF logo no começo dessa discussão, que eu acho que dá um pouco a dimensão do que foi essa corrida e a gente pode discutir em cima dela, além de outros comentários dos ouvintes muito interessantes também. Mas, nas últimas 22 voltas dessa corrida, não aconteceram nenhuma troca de posição em nenhum lugar do grid. Então a gente ficou ali torcendo por disputas hipotéticas que acabaram não se concretizando naquele... Não teve uma da Sauber no final, o Verlaine? Eu acho que passou alguém, hein? Estou questionando, hein, JF? Sem querer questionar as suas estatísticas, mas já questionando, não teve. Pessoal da bancada. Teve, hein? Eu acho que essa estatística do JF aí, que eu acho que foi no final da prova. Será que ele considera a Sauber, né? Tem essa pergunta também. Eu lembro do Magnussen. Casa como a nossa âncora, né? Que a Sauber é sinônimo de alguma coisa ali diferente, né? Tadinha, demitir até a Monisha. Não, mas então vamos lá. Quem quiser pegar esse gancho pra gente comentar, votar sobre a investigação, a sua estatística, JF. Vamos ver. Se no programa que vem a gente traz aqui a resposta ou você mesmo manda, mas eu fiquei boca aberta quando eu li, que eu falei, gente, 22 voltas e a gente ali tendo uma expectativa, né? O Hamilton vai chegar no Bottas, vai conseguir passar, não vai ganhar, não vai. Eu até queria puxar essa discussão aqui também pra vocês. Vamos, Herrera, vou começar com você aqui, né? Que é o que tem que sair mais correndo do programa, né? Então vamos aproveitar o nosso apoiador aqui o máximo possível. Fala um pouquinho aí de Abu Dhabi. Eu até fico meio assim tentando encontrar palavras, porque é tão difícil a gente fugir do lugar comum para comentar sobre Abu Dhabi. Mas eu queria a tua opinião, que a gente pincelou um pouquinho lá na abertura do programa, e também falar sobre essa disputa entre Bottas e Hamilton. Você acha que podia rolar uma disputa real ali, ou foi só o Hamilton tentando chegar, ou Bottas ganhando aí uma vitória, né? Já tô fazendo várias perguntas em uma, então deixa você falar logo, que acho que é melhor. Então, Bárbara, falando referente à corrida em si, eu até meio que encaixando o que eu falei no começo do programa, que eu falei que no começo começou a corrida, já não aconteceu nada, e eu falei, não, galera, a corrida acabou. Aí me responderam nos grupos até, falaram, não, o Hamilton vai passar o Bottas e o Verstappen deve ganhar pelo menos umas 2 posições aí. Aí eu vendo que a galera falou, aí eu falei assim, não, o Hamilton eu acho que tava com a impressão, tinha impressão pelo menos, não, o Hamilton vai deixar quieto, o Bottas tá com essa história aí de quem sabe talvez ser o segundo lugar ainda. Eu imaginei que o Hamilton ia ficar tranquilo na posição dele, que depois a gente até viu que não foi o que aconteceu, né? Que ele queria vencer, não estava muito feliz no segundo lugar lá, não. Mas em relação até o Verstappen mesmo, que muita gente esperava que ele fizesse alguma coisa, ou que ele desse algo para acontecer na corrida, a gente viu que ele não conseguia, ele não tinha condições disso. Mesmo andando o Kimi Raikkonen na frente dele, que não está fazendo nada de muito especial esse ano, mas ele não sequer ameaçou, tipo, quem sabe talvez um pouco no final, chegou mais ou menos perto, mas também não teve uma disputa assim, não teve nada que a gente pudesse dar um alento, assim, no caso, a corrida. A única hora mesmo foi que o Hamilton chegou mais ou menos perto do Bottas, mas
muito pelo braço do Hamilton mesmo, que estava forçando para chegar, só que ele estava tanto forçando que de repente já zoou o pneu e já não conseguiu mais nem chegar perto. Teve uma outra hora, só que ele chegou um pouquinho mais perto, mas foi por um erro do Bottas também. O Bottas começou a andar e continuou indo sem problema nenhum, então ficou meio uma expectativa da gente mesmo por pensar que os caras que a gente sabe que são bons, os caras que são rápidos, pudessem fazer algo demais na corrida. Mas não conseguiram, porque realmente não estava dando. Se o cara da frente tivesse um desempenho mais ou menos legal, tivesse um desempenho mais ou menos certo, assim, não tinha o que eles fazerem, não tinha como chegar perto, não tinha como passar. A melhor disputa que teve na corrida mesmo foi aquela do Stroll. Acho que, se não me engano, foi o Stroll e Grosjean, que foi no começo da corrida, que foi uma disputa até bem divertida. Uma disputa até bem divertida, por mais que a gente soubesse que o Stroll não conseguiria, não é exatamente, não tá andando tanto, não andou tanto esse ano, mas até tava nessa corrida até que nesse momento parecia que ele ia fazer alguma coisa, depois não sei o que aconteceu com ele, que ele foi para trás, foi ficando cada vez mais para trás, até a gente no grupo até imaginando que ele tivesse problemas, mas essa foi a melhor disputa, que era uma disputa, acho que de um 13º lugar, que foi a melhor disputa da corrida, então não tem muito de bom que a gente falar mesmo pra corrida. Criou alguma expectativa em alguns momentos, mas que é pouquíssimo, é quase nada, assim. A gente tem expectativa que nem chegou perto de se concretizar de verdade. Então, essa é o que a gente pode dizer da corrida mesmo, que é a corrida que a gente tentava ver algo, tentava imaginar algo, mas que nem isso aconteceu. Então, não tem muito como defender mesmo essa corrida. Eu sempre, né, um dos termômetros de que a corrida não foi boa é que normalmente eu sempre aqui nas anotações, né, sempre gosto de lembrar, lembra que isso aqui aconteceu no começo, isso aqui aconteceu no meio, isso aqui aconteceu, eu sempre anoto aqui para mim mesmo, né, e dessa vez tem pouca anotação nesse sentido, embora não me perguntem por quê. Eu fiz 1,5 página de anotações nessa corrida, não dá pra entender. Você poderia ler pra gente agora, né? Não, mas se eu ler aqui do jeito que eu escrevo, vocês vão falar assim, esse cara é completamente maluco, é inacreditável que isso vire um raciocínio ou um tweet. Porque eu vou anotando assim uma palavra que eu já sei que vai puxar o pensamento, porque eu tento pausar a corrida o menos possível, né? Embora eu sempre goste de voltar a rever ali na hora mesmo. A minha corrida de Fórmula 1, normalmente ela demora no mínimo meia hora a mais, porque eu paro para anotar, eu não anoto durante a corrida, eu sou tão chato que eu não me admito perder nem um segundinho. E nessa corrida eu anotei muita coisa, mas é justamente, né, tem muita coisa que a gente falou no primeiro bloco, muita coisa justamente da situação, de futuro, enfim, de caminhos a serem seguidos. Mas nessa corrida eu acho que a gente para resumir bem, é o seguinte: primeiro, talvez tenha sido a largada mais chata da história da Fórmula 1, que eu já vi, talvez. Porque eu fiquei olhando e revi na hora, as 9 primeiras posições, nenhuma se alterou na largada. Eu não me lembro disso. Talvez o Diogo tenha alguma recordação nesse sentido. Mas ninguém mudou de posição. Você vê ali a imagem, né, do alto, assim, é uma câmera boa, né? Aquela câmera que foi no ao vivo mesmo da largada, é uma câmera boa, porque você tem uma visão bem do alto. Você vê ali, os primeiros, eles não se arranham. As duas Mercedes, o Vettel encaixa ali, ele frita um pouquinho, mas aí encaixa com a Red Bull, outra. Não teve uma troca de posição. Aí vem o Hülkenberg, as duas Force India, se eu não estou enganado. E eu acho que o Alonso toma a posição do Massa na curva 1. Eu acho que essa é a primeira mudança de posição. Então a largada foi uma das largadas mais chatas dos últimos tempos, se não talvez da história da Fórmula 1. Porque ninguém trocou de posição. E assim, toma e depois perde. Tanto o Alonso perde isso que eu ia falar. Quanto o Hülkenberg. O Hülkenberg não, a Force India passa o Hülkenberg e depois ele retoma. Nem foram mantidas essas posições, na realidade. Mudança, eu acho que só lá pra trás, porque teve um carro que ficou muito. Mas talvez o Stroll, que larga incrivelmente mal, mas realmente, você tem razão. E aí segue a corrida, e eu acho que a gente tem que fazer toda essa ponderação. Eu acho que a pista não tá de longe, tá entre as menos atrativas, mas eu concordo com o que foi falado. Não dá para eu pelo menos não atiro a pedra na pista, porque o que a gente viu, e eu acho que aí vale, porque eu acho que foi uma das mais belas manobras do ano. A manobra do Grosjean para cima do Stroll, para mim, é um brinco, é um primor
de manobra. Porque a briga tava legal. Eles trocavam ali, aí voltava. Mas a ultrapassagem definitiva do Grosjean, que inverte uma situação de DRS, que eu acho isso magnífico, que é o piloto, ele passou na curva 8 e 9, ou seja, lá naquela da retona mais longa lá atrás. Aí o Stroll abre o DRS, porque finalmente, inteligentemente, é uma questão técnica isso, mas enfim, é um absurdo quando você só tem um ponto de detecção de DRS para dois trechos, né, porque aí você faz o cara passar e ir embora. Em Abu Dhabi a coisa funciona de maneira mais inteligente. Então aconteceu a ultrapassagem do Grosjean. Aí teve o outro ponto de detecção. O ouvinte entenda o que eu estou falando. Não é ponto de abertura de asa, é ponto de detecção de quem vai abrir a asa. Isso tem que ter dois. Não pode ter um para duas retas. Jamais. Isso deveria ser proibido. E aí o Stroll abre e o Stroll passa o Grosjean de novo. E a freada do Grosjean, ele consegue ganhar. Ele inverte o DRS. Eu acho que a expressão mais resumida para a gente poder narrar essa manobra, ele inverte o DRS. Achei um verdadeiro primor. Talvez o pessoal não concorde tanto comigo, mas eu achei. Peço que quem não viu reveja. Deve estar fácil aí hoje em dia, YouTube, né? Eu gosto de pôr essas coisas no Twitter. O que eu coloquei de ultrapassagem do Ricardo no Twitter esse ano, que eu não gosto de ficar pondo muito vídeo, muita coisa, mas essa de ultrapassagem eu nunca penso duas vezes. Eu acho que vale a pena. Então vou até colocar para quem quiser ouvir ir lá correndo, talvez já esteja lá quando o programa estiver no ar. É de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu, porque o Stroll, ele passa daquele jeito de DRS mesmo, né? É aquela... Não é ultrapassagem, é passagem, né? Ele passa e abre. E o Grosjean consegue fazer o retorno na freada, na disputa de freada. E o carro já estava muito atrás. Para quem for rever, eu peço que repare isso. A Williams abre muito da Haas na pista, falando geograficamente mesmo. E o Grosjean consegue ganhar a freada. Então eu achei um movimento absolutamente uma das grandes do ano. Uma das grandes do ano, embora o ano tenha boas manobras, né? Eu acho, agora para fechar, citei a largada, citei essa questão no meio da corrida, e daqui a pouco a gente fala mais de Bottas e Hamilton, né, que talvez valha a pena também. Mas para fechar, eu acho Abu Dhabi uma ótima síntese. Muitas corridas foram sínteses, né, de 2017. Abu Dhabi é mais uma delas. Por quê? Não quer dizer que foi absolutamente uma procissão, como a temporada não foi. Você acha manobras bonitas, como você acha ao longo da temporada, mas a disputa lá na frente é uma pobreza sem fim, né? As primeiras colocadas afastadas, nenhuma mudança, nada, nem de estratégia, enfim, eu achei um bom resumo da temporada. Não quer dizer que foi um marasmo total. Você encontra, vale para 2017 como vale para Abu Dhabi, você encontra bons momentos, você encontra bons lances. Tem muita gente, eu me incluo no hall dos que já se levantam a bandeira da saudade, né? Poxa, que pena, né? Acabou 119 dias, como eu já citei aqui. Concordo com tudo isso, mas não quer dizer que a gente tenha que baixar a cabeça para isso que a gente está vendo aos domingos. Domingo sim, domingo não, sendo muito generoso, porque muita gente questionou Abu Dhabi no Twitter, eu vi até a Bárbara também colocou, mas quantas corridas foram tão diferentes assim de Abu Dhabi? Não estou falando do mesmo nível, mas quantas foram diametralmente opostas de você falar, opa, essa não tem dúvida, hein? Essa não vai dar debate, o Herrera, essa o Fábio Campos chato não vai vir na segunda-feira. Quantas a gente teve assim no ano? É muito pouco, né? É muito pouco. Então, ficou sendo um bom resumo da temporada e um bom resumo para aquilo que a gente falou no primeiro bloco, de que as mudanças são hiper necessárias. Mais do que tecnicamente, é preciso fazer com que esses caras briguem na pista e possam... Aliás, até para jogar, né? A Bárbara até jogou isso na abertura, né? A Liberty Media tem até mostrado interesse em mudar algumas pistas, o que eu acho ótimo. Pode-se mudar Abu Dhabi, sim, por que não? Pode-se fazer a pista, quem sabe, ficar ainda melhor. Não sou contra isso, pelo contrário, vou ser muito a favor. Essa bandeira de mudar pistas, de mudar as pistas, embora elas não sejam culpadas, pode ajudar sim, por que não? Por que não tirar uma certa chicane, uma curva que é chata, uma coisa que atrapalha? Enfim, as pistas não são culpadas, mas podem ser aprimoradas sim, por que não? E Abu Dhabi é uma pista que o que não falta ali é possibilidade de traçado, né? É impressionante como varia ali. A própria hoje Fórmula 2, quando a gente chamava GP2, já correu num traçado diferente do que corre hoje. Mas
Eu tava vendo você falar sobre a ultrapassagem do Grosjean, que foi magnífica. Eu tava lembrando do Verlaine. Eu gostei muito da ultrapassagem dele. Eu ainda acho que a do Grosjean foi melhor. Mas eu tava vendo e eu até também fiquei na dúvida, né, que a Bárbara trouxe a estatística do JF. Mas a ultrapassagem do Verlaine, ela até pela diferença de equipamento dele pro Magnussen, apesar que o Magnussen teve uma corrida bem comprometida desde o início da prova, que foi a única mudança da classificação da largada, né? Ele rodou, né? É a única emoção na largada, é verdade. Assim, foi uma mudança meio que não mudança, porque ele ficou numa posição da pista que ele meio que não buscou a posição, né? Ele acabou que sobrou uma posição, a traseira do carro saiu, ele foi lá fora, quando ele voltou, ele perdeu o carro e rodou sozinho, assim. Ninguém ganhou nem perdeu, nem nisso teve mudança. Mas a ultrapassagem do Verlaine eu achei muito bonita porque foi com o uso do DRS, ele usa mais para aproximação do que para ter o ponto de ultrapassagem mesmo, porque vai muito em cima de freada, ele vem por fora naquela sequência de chicanes, e ele coloca, tá na câmera board dele, ele coloca de um jeito que eu falei, ele não vai conseguir. Talvez porque é uma Sauber, eu desmereci. Eu falei, ele não vai conseguir. Foi na curva 8? Eu confesso que eu não tô lembrando da ultrapassagem, Diogo. Foi na curva 8 ou lá na curva 11? Não, foi na 8. Na 8, então na primeira perna. O retão mesmo, o retão principal. Eu falei, ele não vai conseguir. Mas ele conseguiu. Cara, não, sim, é verdade, que ele vem de trás e consegue contornar a chicane por fora, não é isso? Por fora. Ele entrou de um jeito. Até o Grosjean mesmo, o Grosjean ele faz uma ultrapassagem no Stroll, acho que não me engano nessa mesma 8. Ele entra tão fora de rumo, vamos dizer assim, na 8, que o Stroll dá um pulo nele fácil. E no caso do Verlaine eu falei, vai ser a mesma coisa, mas não, ele conseguiu, ele saiu da curva muito bem. E aí uma volta ou meia volta depois ele perde. E aí ele vem no rádio e fala, gente, a diferença, eu briguei, mas a diferença é muito grande. E realmente nós estamos chamando de uma Sauber com motor 2016. Então na reta fica difícil de buscar, numa situação mais comum. Mas o movimento dele de fazer aquele, sabe, ok, eu vou tentar. Em cima de quem, né? Em cima de quem, né, Diogo? De um cara que não facilita, né? Nem um pouco, e que é xingado aí direto por não forçar, por não dar espaço e tudo mais. Então, o movimento dele, eu concordo e afirmo que o do Grosjean foi melhor, mas a coragem que o Verlaine teve ali, talvez até nessa ânsia de, poxa, eu preciso mostrar, né, porque é praticamente certeza que ele não tem lugar pro próximo ano, gostei do movimento dele. Vindo da Sauber, talvez foi o que mais me impressionou, talvez, até mais do que o movimento em si. E, Diogo, só até para complementar, gente, e corroborar a informação aqui do Leandro JF, eu dei uma olhada. Certo, infelizmente ele tá certo. Eu dei uma olhada aqui no Lap Chart e realmente volta 33 pra frente, nada acontece. Até essa ultrapassagem que a gente teve, que foi a última, não foi o Verlaine, foi o Ericsson, né? Quando o Stroll começa a ter problemas e tudo mais, o Ericsson ganha a posição e só. Essa foi a última. Fim. Eu tenho dúvida se foi ultrapassagem. Eu acho que não foi ultrapassagem na pista, porque o Stroll ele faz paradas a mais que todo mundo. Porque no primeiro, quando ele tá disputando com o Grosjean, ele destrói o pneu dele. Acho que é isso que isso explica o que o Lucas falou, né? Que ele não entendeu porque o Stroll caiu tanto. Ele fez ultrapassagem porque ele foi com o pneu destruído, né? Despenca, o carro voou também. Ele faz outra ultrapassagem. E no final ainda faz outra ultrapassagem, meio que assim, já tô aqui, né? Vou botar o pneu rápido e vou tentar fazer alguma coisa. Então, mas o registro é exatamente, essa troca de posição acontece entre a volta 33 e 34. Pode ser que não tenha sido essa, de fato, a briga por uma posição, mas todas as últimas aqui, as mudanças no gráfico, encerram nessa. Que é bizarro, né, gente? Lap charts aí não falham, não, né? Eu tenho pé atrás dessa tecnologia que vocês... Pelo amor de Deus, tá no site oficial da Fórmula 1, não falha não, fique tranquilo. Eu tô brincando. Tinha essa imagem do Lap Chart como imagem do post. Para resumir assim, segundo bloco, Grande Prêmio de Abu Dhabi. Aí bota essa imagem assim, ó. Aí o cara da volta 20, a volta 55 não teve uma mudança. Teve uma porque foi na última posição, porque o cara trocou. Foi pro speed. Você sabe que eu já criei quase criei uma crise diplomática uma vez aqui no programa, quando eu falei que existem os comentaristas de live time, né? Quase me expulsaram do programa. Eu fico com medo de colocar isso aí no post do programa e a gente ser colocado como a patrulha a gente é conhecido como chato mesmo, então não tem problema. É verdade, nós já somos chatos mesmo. Né? Arcuri, não esqueci de você, pode falar.
Diogo já falou, né? Mas aí agora é o Arcuri. Tem tanta gente aqui pedindo a palavra, eu fico meio confusa. Então, se for você, Deixa pode eu jogar falar. uma pergunta pro Arcuri, então? Com certeza. Arcuri, o que você tá achando dessa questão dos pneus para 2018, né? Eu tô vendo tanta gente criticar a Pirelli, mais uma cor, mais... Aliás, quem escuta o Café com Velocidade ouviu aqui já há muitas edições de que a janela de pneus ia aumentar, né? As opções iam aumentar. Eu não sei o que você pensa, Arcuri, dessa mudança para 2018, super hard, né? Vem agora um mais macio ainda, né? Que é o Hypersoft, além de que eles vão todos andar uma casa, ou seja, esse Hypersoft vai ser 2 casas mais macios. Como é que você vê isso tudo? Até pra você falar da corrida, né? Que a estratégia da corrida é impressionante como os pneus, a dureza dos pneus esse ano ficou uma coisa claríssima, né? O Ultra Soft aguenta, vai quantas voltas der, enfim. Como é que você tá vendo essa mudança para 2018? Eu não sou contra, eu sou a favor dessas invenções da Pirelli porque a Fórmula 1 precisa, mas o que você acha? Olha, Campos, isso daí, eu vou ser bem honesto, eu acho um pouco exagerado. Eles estão querendo fazer a ideia do arco-íris, né? Rainbow, né? De ter esses 7 tipos, 7 cores e fecha a cores do arco-íris, uma ideia até legal. E só um serve, né? Tem 15 cores e só um serve. Mas eu fiquei revoltado com repetir o azul. O azul tem para pneu de chuva para seco, que absurdo isso. Pô. Não podia colocar um pneu preto sem uma faixa, que absurdo. Até aí, Campos, sendo claro que um é biscoito e o outro é stick, tá tudo bem. Não, você vai poder correr com os dois ao mesmo tempo na corrida. Então, até existe a ordem... Vai pista secando, Arcuri. Alguém arrisca um mais duro ali e fica azul com azul, hein? Será que não? Não sei. Pelo que eu entendo, você tem a ordem de usar pneu de chuva, ordem de diretoria de prova. Então, eu suponho que isso não possa acontecer. Mas, the never say never. Nunca diga nunca. Nem vou entrar no meio da questão. Eu só acho que essa coisa do pneu eu achei um pouco exagerado. Porque, assim... Vamos lá, é que nem você ter uma transmissão de 9 marchas. Você tem que agora é moda em carro top da balada aqui no Brasil. Você bota um carro que tem umas marchas tão curtinhas uma perto da outra, que é tão pertinho a relação uma da outra, que você não sabe qual que é a diferença. Então você vai pegar um negócio desse e vai dizer, qual que é a diferença? Entendeu? Vai ficar tudo tão próximo. Vai criar o Hyper Hard vai ficar muito duro e o Hyper Soft ficar mais mole. Tá, o Hyper Soft, eu penso assim, ele vai ser uma coisa legal como uma situação especial. Por exemplo, eu lembro foi Mônaco 2015, se não me falha a memória, que Mônaco estava nublado e relativamente frio. Na época não tinha Ultra Soft, era só o Super Soft, tá? O Hyper Soft, só tinha o Super Soft. E o Super Macio não esquentava de jeito nenhum. Eles botavam aqueles gráficos térmicos dos pneus, que ficava a câmera de cima do Santo Antônio, olhando os pneus e os gráficos térmicos, aquilo ali não chegava no amarelo nem com reza braba. Então o Hyper Soft, o Ultra Soft, eu tô até me confundindo. O Ultra Soft, ele vem pra... Eu acho que seria legal pra preencher esse tipo de lacuna. Peraí. O Hyper, tá chegando o Hyper, o Ultra já existe. Tá chegando o Hyper. Peraí, o Hyper é maior que o Ultra? O Hyper é mais ainda, ele é o máximo, ele vai ser o rosinha. A gente vai começar a ter que falar por cor, tá vendo? O Hyper é o que tá chegando, o Ultra já existe, o Zinho já existe no gráfico. Mas eu entendo a sua confusão, você tá perdoado. Beleza, desculpa, realmente eu não tinha me ligado. Então vai, o Hypersoft é o novo. Então o Hypersoft viria para entrar nessa lacuna de Mônaco com frio e pista bem fria, sabe? Para entrar nessa situação que você não vai conseguir aquecer de jeito nenhum, esse pneu aqueceria. Tudo bem, eu não sei se você conseguiria fazer, por exemplo, uma tática de um pit stop numa corrida inteira de Mônaco com o Hypersoft. O Hyper e Ultra, por exemplo. Não sei. Mas ele, para mim, seria útil entrando nessa lacuna. Agora, você vai colocar isso, por exemplo, numa Singapura, esse pneu só vai servir para qualifying. Vai chegar na corrida, vai ser obrigado a usar, vai fazer o stint de 10 voltas, vai ter que trocar ele. Mas será que não é isso que eles querem? Pode ser. Mas é aquele negócio. Ao mesmo tempo... Se isso é o que eles querem, então eles estão indo completamente contra isso que você disse. Porque esse ano eles tornaram os pneus mais duros, no intuito de torná-los mais resistentes, coisa que eu discordei.
Porque se nós temos um problema de ultrapassagem na Fórmula 1, então vamos criar variáveis nessa situação para terem mudança, e não acontecer a procissão que foi a Abu Dhabi. Então, que nós acabamos de ver no Lap Chart do Leandro JF. Grande abraço, viu, Leandro? Belo trabalho. Nunca mais mande Lap Chart, inclusive. Mas assim, o intuito de você criar deixar o pneu mais mole, que foi pensado quando a Pirelli entrou, era justamente você ter essas variáveis. Que o pipi se tornasse uma variável, você endurece o pneu, acabou com a variável. Então, sei lá se realmente é esse o intuito. Mas Arcuri? Pra mim só entra essa lacuna que eu falei, que é esse ponto especial de Mônaco. Tá? Eu acho que a ideia é amolecer o pneu mesmo, e eu acho que para esse ano a gente até previu isso aqui. Eu me lembro de conversar, se não me engano, com o Diogo Gomes sobre isso. O medo deles de fazer uma borracha que não resistisse a essa força dos carros, que era inédita para todo mundo, eles não tinham a dimensão. Eles foram conservadores, assim, conscientes. Eles falaram, vamos exagerar para menos, porque pelo menos, né, é melhor errar com um pneu que resiste muito do que errar com um pneu que não resiste nada. Então acho que... Oi? Diga, Diogo, pode complementar. Você tem toda a razão. Eu acho que erraram, não é nem que erraram, eu acho que foram conservadores, agora entenderam, já sabem como o carro funciona. A Pirelli, estava vendo uma entrevista de um dos engenheiros da Pirelli esse final de semana, ele falou, olha, o super duro, né, super hard, que é o novo que chega agora, super duro. Que não vai ser usado, né? Que é um pneu especial. Ele não vai ser usado. Ele falou, nós estamos criando esse pneu apenas numa situação de muito perigo, se acontecer alguma coisa muito grave, como a Inglaterra 2013. Ou seja, quase nunca. Provavelmente não. Só que agora vai todo mundo descer, né? Todos os pneus vão descer uma casa. Ou seja, o que é ultra macio hoje, roxinho, o mais mole da turma de 2017, vai passar a ser o super macio. O que é o super macio, vermelho, vai passar a ser o macio. Ou seja, eles vão todos andar uma casinha. Eles vão amolecer uma casinha. Todos vão andar. E como todos vão andar para mais macio, vai surgir uma casa de hiper macio lá na frente. Ou seja, o hiper macio vai ser duas casas, digamos assim, 2 lotes, sei lá qual palavra eu uso, mais macios do que o que existe hoje, de mais macio. Eu só espero que o ouvinte não tenha desligado o programa, apertado stop e falado nunca mais eu ouvi, porque tem o risco, né? Porque olha a confusão que é pra explicar, é uma confusão, né? Porque super, roxo, rosa, volta, entra hiper, não é hiper, é ultra, né? Então só pra deixar claro pro ouvinte, existe. Foi um dos pontos pelo qual eu não gostei, inclusive. Oi? Foi um dos pontos pelo qual eu não gostei, inclusive. Eu não consigo só gostar das coisas. Eu gosto e eu tento jogar pra frente isso. Essa informação, esse gosto. E Fórmula 1 é uma das coisas que essa bagunça de cores, de a variação, pra fazer um leigo entender, que é um negócio que eu sempre penso, é muito complicado. Eu lembro quando chegaram os novos motores de 2014, eu não pensei, poxa, e o futuro da Fórmula 1? Eu pensei, cara, como é que eu vou explicar isso pra amigos, pra namorada, pra... Porque... Para tudo. Você explica a Fórmula 1 pra sua namorada? Explico. A manchete do programa de hoje é essa. Então. Ela olha, às vezes não dá importância, às vezes dá, e eu falo, bora chegar comigo. E ela fala, não sei, achei outra coisa. Eu tô tentando, eu insisto. Eu não sei só gostar. Eu tenho que passar isso pra frente. E então você eu fico chamando meus amigos pra assistir Fórmula 1. Tentei, mas não consegui. Falhei. Assim como eu falharei com os pneus. Não consegui. É difícil. Não, pneu talvez você consiga. Pneu talvez você consiga. Você acha que não? O mais macio vai ser rosinha, depois o outro vai ser roxinho, vai ser difícil. Né? Cara de macio, né? 4 caras de macio, aí começa a complicar. Na época do Kers era tão mais fácil, era só ter uma bateriazinha. Eles botavam uma bateria, o desenho da bateria, você lembra disso, né? Tem uma bateriazinha aqui, quando ele passa, ele recarrega, e aí ele vai usando e vai ficando melhor. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta, até pra a gente voltar a falar sério aqui. Você não acha que é necessário? Toda vez que a Fórmula 1 domina os pneus, como acontece todo final de ano, a Fórmula 1 fica chata. Você não acha que, infelizmente, a realidade dos nossos tempos é que o pneu, ou eles mexem toda hora no pneu pra chacoalhar, ou a coisa vai ficar chata? O que você acha disso? Sim. Falando sério agora, essa questão dos pneus, eu gosto que um novo pneu chegou. E principalmente que esse pneu é muito mais macio. O mais duro lá, enfim, tomara que nem seja usado mesmo.
essa questão de deixar os pneus mais macios, ele é essencial e a gente sabe disso, sei lá, desde março. Foi no momento que... março a temporada começou, né? Começou em abril, na realidade. A Pirelli, como você falou, deixou bem claro. A gente não tem a noção do que vem em 2017. O que nós temos sobre 2017 são carros 2016 com apêndices aerodinâmicos, uma espécie de mula do que vem em 2017. Não tem como saber. Você testava, né? Era impossível você testar o carro de 2017, né? E os erros da Pirelli, eles vieram exatamente em pontos precisos. Por exemplo, eu sempre lembro de Austin em 2012, o ano de estreia de Austin, que eles não tinham nada, o circuito ficou pronto nas últimas horas, eles não tinham nenhuma informação. Eles levaram, os pneus mais duros que tinham, e quando chegou lá no treino livre 1, ninguém conseguia fazer a curva. E o asfalto era um óleo puro, né? Sim. Mas assim, eles erraram feio, mas eles erraram porque não tinham informação. Quando a Pirelli consegue fazer o trabalho dela, ela geralmente entrega um resultado bom. Eu gosto da Pirelli. Mas assim, é essencial mover um... Eu só discordo pra chuva. Pra chuva eles erraram e erraram. Eles pra chuva não existe. Não existe desde que entraram, em 2011. Não existe. Desde 2011 existe esse problema. E ele só aumenta, na realidade. Peraí, então vamos botar duas coisas aqui bem claras. Primeiro, corroborando que vocês falaram do trabalho da Pirelli, que eu também acho sensacional. Isso eu pude até conversar com o Paul Hembury 2 anos atrás. O que eles fazem é mais ou menos... vamos puxar um pouco da NASCAR. Lucão agora vai lembrar bonito. Dover, acho que foi 2012 ou 11... que os pneus que a Goodyear levou não aguentaram. Indianápolis, né? Indianápolis. Não é Indianápolis, você tá falando? Não tô falando de Fórmula 1, tô falando de NASCAR. Dover. Não tô falando, não. A NASCAR tem um episódio em Indianápolis que é clássico, que os carros não davam mais de 10 voltas. O Herrera vai lembrar. Uma corrida que o Montoya... Eu também. É que eu sempre lembro de Dover porque era o asfalto deles, não é asfalto, é concreto. O concreto é muito mais abrasivo, é por isso que eu lembrei de Dover. Mas enfim... Nessa época não era tão... Na época eu não lembro tanto, que eu não acompanhava tão de perto quanto hoje. Eu vou ficar devendo isso daí. Mas que absurdo. Essa decepção, a decepção do final de semana acaba de ocorrer aqui. Então, bom, o exemplo foi lembrado, tá? Eles têm que agir assim mesmo. Eu não faria o diferente. Eles fizeram a mesma coisa no México, vocês pararam para lembrar o ano passado. Foi a mesma coisa. Só para botar essa história dos 7 tipos, o Rainbow, né? Vamos chamar de Rainbow Types. Eu acho que vai ser aquela coisa que eu falei o Hypersoft vai ser para uma Mônaco fria e o Hyper Hard vai ser o Super Hard, né, no caso, desculpa, vai ser para uma Monza. O Super Hard, a Pirelli já falou que não vai usar. Só vai usar se tiver muito erro. Ele não vai ser nem levado. O Super Hard ele tá lá porque eles queriam mais uma cor pra fechar as 7. É isso. Agora, Arcuri, você acha que o Hyper, que o novo Hyper vai ser tão pouco usado assim? Eu não acho que não. Eu acho que vai. Vocês estão deixando mole, como você tá falando, vai ser complicado. Vai ser uma coisa que vai ser praticável apenas em Mônaco, eu acho. Não sei, vamos conferir com o futuro. Vou ter que sentar e ver testes de pré-temporada para ter uma certeza. Eu tô conjecturando tudo meio que na base do chutômetro, tá? É baseado no que você falou também, de estar descendo 2 níveis. Agora, o Hyper Hard, eu tô pensando numa situação tipo, uma coisa que nós encaramos em Interlagos, mais ou menos. Quanto que tava, vocês lembram quanto que era a temperatura da pista na hora da corrida? Era 60 graus. Eu não vi isso há muitos anos. Eu sei a temperatura da arquibancada, que não era moleza, mas da pista... Não era moleza. Mas vocês terem uma ideia como é que tá... Se tá na arquibancada não tava aquela moleza, imagina na pista que tava 60, 61 graus. Mas os pneus aguentaram. Não aguentaram. Formou tudo bolha? A corrida inteira formando bolha, os 2 tipos formando bolha. Mas não houve aquela troca. Quando o pneu não aguenta, você vê os carros indo pro box 2, 3 vezes. Não houve troca de problema. Só que Espanha 2013. Não, só que eles... Canadá 2010. Bolha. Espanha 2013, a Mercedes fez 5 paradas. Só que o que eu tô tentando explicar é o seguinte, quando forma a bolha é inconformidade. E normalmente inconformidade é com a temperatura da pista. Por exemplo, uma Monza, que você tem, você atinge 340, 350 de final, mais de 320 2, 3 vezes na volta. E as curvas que você faz, algumas delas são muito pesadas, porque são curvas de alta velocidade, com carga aerodinâmica baixa, ou seja, vai ser tudo jogado em cima do pneu, umas 60 graus em Monza exigiria um Hyper Hard. Esse é o ponto que eu tô querendo levantar, tá? Mas eu acho que realmente esses casos extremos, uma Mônaco um Mônaco fria e uma Monza ultra quente. Acho que só é assim que nós iríamos esses casos.
mas a conferir, né, gente? Agora vamos voltar ao que eu queria falar desde o começo, vocês não deixaram. Eles são assim, Arcuri. É difícil aqui. Eu sofro muito. Você sofre, né? Muito. Quem fez a pergunta pra você mesmo, Arcuri? Só pra lembrar. Eu queria falar um pouquinho do GP, o que eu achei. Por favor, pode falar, fica à vontade. Eu confesso, acho que eu tô nessa onda otimista, né? Porque eu falei que tava otimista com as mudanças para 2021, tô nessa onda otimista, agora eu também tava otimista para o Abu Dhabi. Não sei porquê, eu tava otimista de ver Ferrari e Red Bull na briga. Por quê? Porque a Mercedes é reconhecivelmente rápida e imbatível em circuitos onde há uma demanda alta de potência e de curvas de alta. Muito bem, estava num circuito onde você tem literalmente um cartódromo na parte de trás do circuito e 2 retas que ok, mas reta por reta o motor Ferrari também faria frente. Então imaginar que a Ferrari e a Red Bull fosse fazer frente. Quando eu vi o Qualify, eu fiquei assim, não vai ter frente. Então isso explica bastante o que o Luton falou. Né? Foi impressionante o passeio, né? Eu fiquei impressionado com o passeio da Mercedes. Foi um passeio da Mercedes que eu não esperava, esperava at all, de jeito nenhum. Sabe? Eu esperava ver algo assim. Eu esperava, na verdade, ver a Mercedes atrás, levemente atrás, às vezes ganhando corrida, mas tendo que correr atrás do prejuízo. No final das contas, ela não tinha prejuízo, como tinha um lucro absurdo. Então, eu decepcionado, acho que também o fone do Diogo também, e com esse resultado. Mas uma coisa que eu queria levantar, que foi uma bola que eu vi durante o Qualifying, e eu vou colocar com vocês, e eu depois avaliei e tinha toda a razão. Você sabe que o pessoal, os amigos do Café com Velocidade, lá no grupo do WhatsApp, vem que quando os comentários falam besteira, eu sou o primeiro a canetar. Vocês são muito maldosos. Vocês criticam a TV Globo, vocês são muito maldosos. Não sou maldoso, eu apenas sou exigente com algo que eu gosto. E se a Fórmula 1 tem que ser feita, eu gosto da Fórmula 1, então para mim ela tem que ter uma transmissão de qualidade. Então, quando tem uma coisa ruim, eu vou de chinelo. Mas também quando tem uma coisa boa, eu sou o primeiro a reconhecer que fala numa coisa legal. O Lito Cavalcante falou uma coisa muito legal no Qualifying do sábado, que eu não sabia. E eu fui avaliar depois do domingo e ele tinha toda a razão. A queda do rendimento da Toro Rosso. Eu não tinha me ligado disso e eu reparei isso no GP depois que eles falaram. Ele falou. Parece que a Renault estava tendo problemas em ceder peças para Toro Rosso, porque a Toro Rosso usa motor 16, né? E ela estava tendo problemas... Não, 17. Não, 17. O motor da Toro Rosso... Não sei se o Lito falou o contrário, mas o motor da Toro Rosso é o motor desse ano. Não é do ano passado, não. Ano? É desse ano. Ano passado eles correram com um defasado, tanto que no meio do campeonato, eu lembro que o Sainz e o Verstappen até falaram, olha, a gente não anda porque a gente não desenvolve, mas isso para esse ano foi o motor 17. Então o Lito falou uma besteirinha, mas ele falou uma besteirinha, já vamos criticar de novo, mas ele levantou uma bola que eu sou obrigado a concordar. Eu acho que a Toro Rosso estava tendo um problema com peças de reposição. Tanto que todos os componentes da Toro Rosso tinham já batido os números, e acho que até para não perder mais posições, enfim, e também para tirar um pouco a pressão tanto do Hartley quanto do Gasly, a Toro Rosso estava correndo com velocidades muito abaixo do resto. Eu estava reparando que o pessoal, o Mercedes, sem DRS, estava batendo 315, 300 e 315 de final. Até o Galvão dava na terceira, 312, 310. A Toro Rosso nunca passava de 300. Nunca. E ela tem um motor que é equivalente ao da Red Bull. Então, me levantou essa bola. Elas deviam estar realmente poupando equipamento. E pensando nesse problema de escassez de peças. A Renault, apesar do desenvolvimento dela, me parece que ela, pelo menos do final deste ano, estou falando um termo 2017, ela não está preparada para lidar com 3 equipes. Tá? Ano que vem ela vai me dar com a terceira, que é a McLaren. A McLaren deve melhorar de desempenho no começo do ano, que vai evoluir de motor, vai ser um outro assunto. Só que, vamos guardar uma coisinha para te observar ano que vem.
como que a Renault vai estar em matéria de peças de reposição, ver se vai estar gente com problemas como a Toro Rosso passou, que eu achei, no mínimo, curioso. E que acabou sendo um problema para eles mesmos, porque eles perderam a posição deles, acho que passaram para 8º lugar na temporada, por causa do resultado dessa última corrida. Perderam dinheiro por causa disso. Muito. E, aliás, eu vou deixar o Herrera falar, porque o Herrera pediu a palavra, daqui a pouco o Herrera tem que nos deixar, mas depois eu quero continuar sobre esse assunto, mas, por favor, Herrera, entre na discussão. Não, tipo, é só uma coisa que eu tô até engraçado, até que já passou, na verdade, essa discussão que eu queria falar. Só a questão dos pneus. Você não falou dos pneus, é verdade. Nós somos indelicados. Eu peço desculpa pelo Diogo Gomes, tá? O Diogo Gomes, ele fala muito, então peço desculpa. A Bárbara Franzin tá falando um horror essa edição, eu peço desculpa. Né? Por mim, dos pneus, pra mim, eu queria que tivesse quantas cores fossem necessárias, porque seria divertido ver. Eu acho divertido. Você queria mais, então, você queria mais cores, então. Tipo, não, vamos ver essas 7 aí, vamos ver se tiver 3, 4, 5, assim, pelo menos que a gente vê diferença, porque eu acho divertido na corrida quando chega, não, o cara tá mais rápido que o outro, porque tá com um pneu mais rápido, não, mas o pneu vai durar menos volta e tal, isso dá uma discussão interessante na corrida, dá uma expectativa, muitas vezes a expectativa nem gera nada, mas é uma discussão que eu acho interessante, e que esse ano praticamente não se teve, porque, a gente não vê muita diferença, assim, entre os pneus, falando, um pneu vai acabar mais rápido, ou não, vai chegar um cara que tá com um pneu mais rápido, então ele vai vir voando. Isso foi uma coisa que a gente via outros anos, esse ano eu achei que não vimos tanto, assim, por isso eu quero que tenha muito mais, quero que tenha várias cores de pneus. Mas só falando rapidinho, que eu já tenho que me ausentar nesse instante agora, é só uma discussão que até acho que depois vocês vão discutir sobre isso, até quando vier, mas eu queria deixar sobre o meu pitaco. Falando do logo da Fórmula 1. Você vai ouvir o resto do programa. Não, com certeza ouvirei. Depois com certeza ouvirei o programa. Mas eu só queria deixar o pitaco sobre o logo. O logo anterior era mais bonito. Mas eles têm os motivos deles para fazer essa alteração e não é algo que seja essencial. Isso o próprio Campos já falou. Ninguém estaria discutindo de logo se a corrida tivesse sido maravilhosa. Mas então, para mim é só isso, gente. Queria me despedir de todos aqui. Depois eu ouvirei o programa para saber o que eu perdi. Tchau pra vocês, galera. Obrigada, Herrera. Grande abraço, Grande Herrera. Até mais, tchau. Obrigado pelo apoio, que é um dos nossos apoiadores, né, Bárbara? Verdade. Tá sempre ajudando a gente e tá sempre em contato, né? Herrera é um dos ouvintes que a gente, gosta muito, porque tá sempre ativo, né? Manda e-mail, discute, discorda, é muito legal. Muito obrigado, viu, Herrera? Opa, com certeza continuarei discordando sempre. É o lema dele, né? Discordar. Não precisava fazer disso uma filosofia, mas vai embora. Mas eu assumo. Hoje é o exemplo que eu assumo quando eu não tenho argumento para discutir. Quando dá uma boa resposta, eu assumo. Não sou chato só, não. Eu tô brincando, não é mesmo, é verdade. Você tem sempre, até quando a gente discorda, você tem muito argumento. Muito obrigado mesmo pela ajuda aí, por ter colaborado muito com essa edição. E escuta o que nós vamos falar sobre os logos. No terceiro bloco a gente vai falar sobre os logos. Eu quero ouvir a opinião de Bárbara Franzin, que mexe com isso, que trabalha no mercado, que trabalha com imagens, de mídias sociais. Eu tô louco para ouvir a opinião de Bárbara Franzin. No terceiro bloco nós ouviremos. Mas obrigado, Herrera. Deixa eu só seguir aqui também essa questão do... Só para finalizar, porque a gente está falando do Grande Prêmio de Abu Dhabi, né, e o Arcuri colocou essa questão muito interessante. Eu acho que umas 5, 6 linhas aqui das minhas anotações foram sobre isso, viu, Arcuri? Sobre essa questão Toro Rosso e Renault, que é uma questão muito séria. Né? A gente fica sempre envolvido no Grande Prêmio do Brasil, né, o Arcuri, você também, porque você vai sempre nos nossos encontros, então a gente tem um final de semana sempre muito diferente, mas vale lembrar o que aconteceu no Brasil, não sei se você acompanhou de perto, a briga de dedo na cara, praticamente, do Cyril Abiteboul, né, da Renault, com o Helmut Marko. Na verdade, não foi com o Marko, né, foi com o Franz Tost, da Toro Rosso, e o Helmut Marko, quem diria, né, ele que é sempre o pavio curto, ele ficou ali atuando como um mediador, ele ficou lá conversar. Bem lembrado, viu, Campos? Bem lembrado. Aconteceu justamente ali no Brasil a explosão da revolta do Franz Tost, falando, olha, gente, nós estamos recebendo aqui, tá faltando peça, né? E aí bate muito com isso que você falou, das duas estarem brigando. Isso eu acho, Arcuri, que dá um programa. Dá uma edição especial, se quiser fazer um especial do café aí numa quarta-feira, dá um especial, porque isso é simbólico do que é a Fórmula 1 hoje. É o que eu chamo da Fórmula 1 das montadoras. Até que ponto, eu não estou aqui levantando nenhuma certeza contra a Renault,
Mas eu questiono até que ponto uma montadora que está brigando por uma posição que vale, acho que 10 milhões, que eu acho que é o que valeu a sexta colocação a mais, estou falando a mais, 10 milhões de diferença de posição, a Renault brigando com a Toro Rosso. A queda de produção da Toro Rosso é uma coisa assim, vertiginosa, é uma coisa vertiginosa. É um absurdo. Eu chego até a questionar os pilotos, embora você colocou uma coisa aí que é muito interessante, Arcuri, que é a questão, por exemplo, da velocidade final, que é uma coisa ali que você bate o olho no speed trap, né, já que hoje está falando tudo em inglês mesmo, vai, e você pega ali... vocês falam tudo em inglês, poxa? Se não fosse o Diogo... Eu acho que é perfeito. Não te brifaram, né, Ricardo, que não pode inglês. O Diogo Gomes aqui fica bravo. É que aqui seria radar. Então, eu prefiro usar o speed trap pela questão da coisa desportiva, mas tudo bem, a gente pode achar um termo em português. A gente adapta para marcador de velocidade final. Pronto, olha que bonito que fica. Meu Deus do céu. A Bárbara cai da cadeira. Mas enfim, isso é uma coisa que tem que ser analisada. Eu acho que era uma coisa até para, não sei, alguém alguém que seja neutro da turma do Charlie White, não que vá punir a Renault, porque eu não sei até que ponto isso é proibido, né? Porque esses acordos de fornecimento de motores, são coisas muito estranhas, né? A gente não tem nem ideia, né? Todo contrato na Fórmula 1 é uma coisa estranha para nós não temos noção das cláusulas. Você imagina um de fornecimento de motor, né? O tanto de micro cláusula que deve ter. Então eu não estou dizendo nem que seja uma coisa assim para investigar, punir a Renault, porque eu não sei até que ponto isso é contra o regulamento. Mas eu fico curioso se um terceiro elemento não envolvido na coisa não pudesse avaliar se isso é verdade. Porque a Renault está brigando com a Toro Rosso e a Renault fornece motores para a Toro Rosso. Esse é um dos motivos que eu já decretei aqui a morte da Williams e da McLaren, né, como grandes, né, não como participantes, como grandes. Porque são equipes que estão... Né, a Fórmula 1 virou hoje isso. Essa é uma das coisas, o Herrera, coitado, acabou de sair, ainda bem que saiu, porque já me ouviu falar isso aqui 5.000 vezes. É a Fórmula 1 das montadoras, ou seja, você depende do seu rival para ganhar. Você depende. Não existe. Um jogador de futebol não pode depender do outro time para ganhar. Um jogador de basquete não pode depender de uma ação do outro time para conseguir o seu objetivo. Tem que se medir forças, e a Fórmula 1 hoje em dia não se mede forças. Você espera ver uma Williams brigando com uma Mercedes, como a gente viu em 2014? Até que ponto aquilo ali era real? Até que ponto a chance disso? Né? Na medida em que deixou de existir a Fórmula 1 fornecedora de motores, isso que eu bato na tecla do bloco anterior, é preciso um motor, um motor independente, um motor para encher o grid, porque você acaba brigando contra o seu inimigo, você acaba precisando do seu inimigo para você ganhar. Então, o assunto Toro Rosso e Renault, eu até achei que a gente não fosse esbarrar nele aqui nessa edição, por isso que eu até anotei aqui, deixei aqui mais no cantinho aqui a página, mas é muito bem lembrado por você, Arcuri. É um assunto de discussão muito séria, porque além de toda a deficiência financeira, a condição estrutural das grandes, né, eles têm muito mais chances, têm as melhores cabeças, os melhores cérebros. Além de tudo, você acaba chegando num ponto em que você precisa acreditar na idoneidade do seu fornecedor, porque o seu fornecedor é o seu inimigo. Isso é muito grave, isso é uma das coisas que o senhor Haas Brown... Tem certas coisas que é bom acontecer em certos momentos. Eu nunca vou ser do time do quanto pior, melhor. Jamais vou achar que tá vendo, fica o caos para melhorar. Jamais. Mas tem certas coisas que, quando acontece, tem que servir de exemplo para se crescer, para se rever algumas coisas. Né? Então, foi por isso mesmo que a McLaren passou para a Honda, sabendo o risco que tinha. Exato. A Honda tanto tempo afastada da Fórmula 1, e por isso mesmo que depois do primeiro ano que foi aquele desastre, a McLaren continuou por um segundo ano e depois para um terceiro ano. Exatamente para não ficar nessa dependência. Quando chegou uma hora que viu que não tinha como, aí pulou para a Renault. Verdade. O Ron Dennis falou publicamente, não foi, Diogo? O Ron Dennis virou e falou. Sim. Estamos indo para a Honda porque não podemos bater a Mercedes com o motor Mercedes. Ele falou exatamente essas palavras, gente. Não tem tradução, site aqui, não. Ele falou essas palavras. Ele falou, estamos indo para a Honda porque não podemos bater a Mercedes com a Mercedes. Desculpa, isso eu sou obrigado a discordar, eu vou dizer por quê. Diga. Não se esqueçam que antes da Mercedes entrar na Fórmula 1 como equipe, como montadora presente, e apenas como era fornecedor de motores, eles tentaram adquirir a McLaren. E o Ron Dennis não topou essa ideia.
Eu acho que aí tem uma dorzinha de cotovelo bem fortinha, bem agudinha. Não acredito nisso, não. Eu, inclusive, acho que a tal disputa que você falou de 2014, Williams e Mercedes, aquela disputa foi real. Só que aquele negócio, a Mercedes fez uma unidade de potência perfeita, ele passou anos trabalhando, mas fez um carro desenhado... Casou com chassi, exatamente. Ao redor da unidade de potência deles. Concordo plenamente. A Williams recebeu a unidade de potência e falou assim, se vira, o Williams falou, se vira para colocar aí. Esse se vira para colocar aí faz uma diferença de 2 décimos por segundo, pelo menos. Sem dúvida. Então, eu não acredito nessa história, que eu acho que o Ron Dennis aí tem dor de cotovelo. Não, mas tudo bem. Tá? Mas Arcuri, mesmo com dor de cotovelo, você acha que se McLaren e Mercedes brigando pelo campeonato, não pode haver nenhum tipo de... Você acha que a Mercedes seria 100% idônea? Estou falando da Mercedes, mas pode ser a Renault. Por exemplo, Red Bull com a equipe oficial da Renault. Na hora que essa equipe oficial da Renault começar a andar, como que vai ser a situação da Red Bull? Será que eles vão continuar recebendo um motor, como eles recebem hoje, de primeira linha da Renault? Olha, vai continuar por contrato. Só que o ponto que tem que levantar é o seguinte: a Mercedes, por filosofia, costuma permitir disputas. Ou seja, ela é aquela equipe que você vê, dentro do próprio Nico Rosberg e Lewis Hamilton, o Bottas e o Hamilton, abre disputa. A não ser que não tenha nenhuma chance de disputar o título, abre disputa. Então, no caso de Mercedes, por isso que eu estou falando que existe a dor de cotovelo, ela abriria. Eu já não concordo se fosse acontecendo, por exemplo, com uma Ferrari. Talvez eu já, como dado passado, mesmo que hoje com a Ribabene a coisa seja diferente, dado passado, vamos manter aquele pezinho atrás. Sobre a Renault, não tenho a menor ideia, porque a gente nunca viu como a atual cúpula da Renault se comporta estando na ponta. A gente só vai descobrir na prática. Caramba, gente, essas discussões aí tão acaloradas aqui, tá ótimo. É difícil ancorar o programa, né, Mauro? Você pegou uma pedreira, né? Que pena, né? Não, eu tô aqui, batendo na pedra, porque eu não preciso fazer nada. Vocês estão aí comandando muito bem, trazendo discussões super ricas e interessantes, e a gente... É muito engraçado, porque a gente começa a falar de Abu Dhabi, e aí vem assuntos tão maiores que acabam... fazendo com que realmente essa corrida tenha o que ela foi, que não é muito protagonismo, né? Não é o show que deveria ser o encerramento de Fórmula 1. Mas, antes da gente passar para o nosso último bloco, eu quero registrar os comentários de alguns dos nossos ouvintes, porque eles escreveram para a gente falando sobre essa corrida, que impressão que eles tiveram, alguns assuntos aí que a gente tem que até detalhar um pouquinho. Tem alguma anotação sua, Bárbara, que a gente deixou passar? Que as suas anotações são valiosas. Você sabe que da corrida da Fórmula 1 eu não faço muita anotação, porque na hora porque eu fico lá na internet, é a única corrida assim que eu ainda faço uma cobertura maior, em tempo real e tudo mais, então não anoto muito, mas todas as outras categorias eu anoto. E nas corridas históricas, bastante também. Bastante, não, eu já venho com foco em anotar, em ver coisas interessantes aqui, mas... Você sabe que até nesse fim de semana o Galvão Bueno fez um discurso que eu fiquei... Olha, eu já fugindo do quadro de novo, né? Do que eu queria fazer, que era ler as pessoas. Mas, já que a gente entrou nesse assunto, ele começou a fazer todo o discurso enquanto o Hamilton tentava atacar o Bottas, falando que o cara, quando ele é piloto, ele tem que ser malvado com os outros, que ele tem que ser egoísta, pensar só nele mesmo, porque, olha aí, tá na final e o Hamilton, ele... tá indo pra cima do Bottas, já ganhou o campeonato, que fazer coisa pela equipe o quê? Ele vai tentar ganhar. E nisso ele citou, né, Prost, Senna. Eu fiquei até, nossa, como que ele tá citando os brasileiros nessa lista também, né, falando que eles também tiveram esse lado impetuoso de maltratar os companheiros de equipe, mexer com o psicológico. Eu falei, bom tema pro terceiro. Quero até esbarrar nessa discussão no bloco, que a gente já tá acabando esse bloco. No bloco seguinte eu quero voltar um pouquinho nisso. Não no narrador, mas nessa briga Bottas e Hamilton. Interessante isso aí que você colocou, Bárbara. Bem, me deu essa vontade aqui. Ele só tava dizendo óbvio, né? Porque de querer negar isso na atual conjuntura, depois que apareceu o contrato, mostrou-se um monte de coisa, e sem mesmo só observar a reação do Piquet com o Mansell, negar isso é negar o óbvio. Então ele tinha que falar.
Eu achava que ele nunca ia falar isso. Por isso que eu fiquei até meio... Caramba, né? Então tá bom. Mas vamos pros e-mails aqui dos nossos ouvintes. Coitados, não estão sendo esquecidos nesse programa. Mas começamos por Ricardo Boneman, né? Opa! Sempre nos escreve, falou aí um pouco sobre a corrida, dizendo que Abu Dhabi recebe tantas críticas porque não tem pontos de ultrapassagem, ou porque é gourmet e só tem garbo e elegância plasticamente, mas quem diria que com quase todas as posições definidas teríamos algum tempero vindo de Stroll e Grosjean. Então, mas o Grosjean é um guerreiro. O Grosjean é um piloto de batalha, não é um cara assim. Eu não sei o Diogo o que acha, mas eu não vejo o Grosjean como um apático, esses caras que raramente aparecem. Não é um Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen é um cara que você não nota ele na corrida. Ele correu esse final de semana? Boa pergunta. Você não nota o Kimi Raikkonen. O Grosjean normalmente você nota, até porque o Grosjean tem sido uma dessas estrelas, né? Uma coisa que a Bárbara já levantou aqui, dos rádios das transmissões focam em Vettel no ano passado. O Grosjean é uma daqueles, assim, ele reclama do freio, eles colocam ele falando, né? Todo piloto reclama. Tudo bem, ele pode reclamar mais, mas ele virou um desses personagens um perseguido, né? Talvez seja essa palavra, mas enfim, ele realmente reclama, mas... Né? Será que é só ele? Mas enfim, então, é que fala mais... tem os pilotos que reclamam que acabam sendo adorados, como é o caso do Raikkonen, do Alonso, e tem os que reclamam que acabam levando, tipo Vettel e Grosjean. Então tem muito dois pesos, duas medidas por parte dos fãs aí de Fórmula 1. Mas o Banniman, ele continua falando dessa disputa, dizendo que para mim foram voltas até dignas de filosofar durante o churrasco em como isso pode ser simbólico com o maluco da primeira volta e o playboy aprendiz. Um louco, entre aspas ele colocou, e um novato fazendo manobras com X, atacando zebras e criando espaço onde em teoria não existe, proporcionando emoção a quem vê e, claro, se divertindo com os fundamentos de quem é piloto. Infelizmente, o Stroll não pôde dar continuidade por conta do primeiro cara fazer pit stop. Seria desgastes de pneus ou medo da Williams? Fato é que fomos privados de mais emoções. Ele parou 3 vezes, o Banniman, ele não tava, tinha alguma coisa na Williams que eu não tenho informação, mas eles pararam 3 vezes, então não tava normal mesmo. E teve um momento durante a corrida que realmente ele tava estranho, ele começou a ser ultrapassado pela Sauber, assim, tipo, passou e despachou. Eu achei estranho, acho que até teve um problema. Teve uma parte que o carro acabou dando uma voadinha na pista mesmo, né? Então deve ter danificado pra caramba ali. Ou já tava ruim e acabou piorando ainda mais. Então tem essa... Tem um rádio dele, né, Babi? Falando, tipo, olha... Eu vi um rádio dele falando algo do tipo assim, o que eu faço com esse motor? Enfim, não motor literalmente, mas com algum dos itens ali aí que fala, tipo assim, a gente tá procurando. Algo parecido. Então me parecia ter um problema com o motor em si. E ele tem algumas travadas muito fortes. Acho que isso gerou os pitstops. Enfim, o Van Dorn também teve problema mecânico no carro a corrida inteira. Passou a corrida inteira se arrastando, se segurando. E temos... até faz certo sentido, se for mesmo... Agora, tô conjecturando com vocês, tá? Faz um certo sentido, porque, por exemplo, na hora que se freia o carro, ainda mais no nível que a Fórmula 1 exige, aqueles 100 metros de 300 para 80, você usa sim o freio motor. O freio motor é parte importante dessa frenagem. E se o motor está com problema, com um problema pode ter sido o caso do Stroll, ele pode realmente ter sei lá, ter causado, por exemplo, ter perdido a freada, ele pode ter freado demais e ter ferrado o pneu, pode ser tanta coisa, só para corroborar essa história. E vamos continuar então aqui com os nossos e-mails. Temos aqui Marcelo Cesarino, que diz... Nunca falta o nosso Cesarino. Nunca. Ele, olha, é um fiel ouvinte. Legal, que legal. Muito bacana. Ele diz, Fórmula 1, tem um pouco a dizer da corrida. De bonito, só a disputa entre o Grosjean e o Stroll e a irmã do Stroll. Olha, eu nem ia ler isso. Eu ia pular essa parte. Nem reparei. A irmã dele tava lá. Tava do lado da mãe lá nos boxes, de vez em quando mostrava. Isso que você não anota nada pra prestar atenção, hein? É que você vê que eu foco nos carros. Eu sou profissional, foco nos carros. Não, eu foco em tudo. No glamour, nos carros, nos bastidores. Aqui tem espaço pra tudo. Se você foca no glamour, você vai elogiar Abu Dhabi, então, porque Abu Dhabi é ali o glamour, né, em presença, né? Mas não deu pra defender, não. Sensacional.
E aí ele continua. O Hamilton deixou o Bottas ganhar, foi um golfinho, foi lá, fez uma graça andando rápido, mostrando que tinha como passar, mas pensando em 2018 não quis criar problema na equipe. Abu Dhabi é um autódromo chique, cheio de ostentação, mas pista pobre, nessa Fórmula 1 pobre de emoção. Mas a Fórmula 1 sabia o que estava fazendo quando vendeu a última corrida do ano para Abu Dhabi, abriu mão da tradição de Interlagos pelo luxo. Bem interessante também o comentário dele, e... encerramos o nosso segundo bloco do Café com Velocidade aqui. Ainda temos o terceiro, então segura aí que a gente... Vamos falar do logo, hein? Vamos falar do logo no terceiro bloco. E de Abu Dhabi também? Abu Dhabi também, quero falar de Bottas e Hamilton. Você me deu a ideia de falar de um pouquinho mais de Bottas e Hamilton. A gente ainda tem um gasto pra queimar aqui nessa edição. Felipe Massa, né? Tem que falar que vai, não vai de verdade. Então segura aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco.